Voltei, Depois voltei. dessa rasteira Já que alinhei o meu Mark chakra aqui. Zuckerberg nos deu, mas a gente se levanta, Isso aí. nós somos seres adaptáveis, né? Exatamente. A gente é mãe, amores. Olha só. Mãe é um ser. Se tem um ser no universo que aprende a se adaptar, é mãe. A gente está aqui provando isso, né? É isso aí. Tá pronta, Tami? Vamos. Muitíssima. Vamos lá? Vamos lá. Vamos fazer no formato mesmo de Instagram, Vamos. sem Sem apresentação, sem slide, nada. nada? Vamos bater Tá o certo. papo, né? Isso, mais um bate-papo, porque a gente começou, né? Você acabou fazendo uma aula para os profissionais. Foi. Então hoje a gente vai bater um papo aqui mais do lado humano, humano mesmo, da pessoa por trás ali do profissional, né? Então, antes de sermos profissionais da área de educação, planejamento, finanças e do neurodesenvolvimento, principalmente o infantil, que é o caso que vamos falar hoje, né? E a especialidade da Tamires, nós estamos também na posição de mães. Então, é isso que nós gostaríamos de dividir com vocês, a parte prática da ciência, né? Então, a gente tem, através do IPLA, toda a nossa bagagem, toda a nossa estrutura para a gente adquirir esse conhecimento e aplicar nos nossos trabalhos de finanças. Mas, antes de tudo, nós somos também pessoas. E aí? Como que a gente aplica todo esse conceito que nós também sabemos, mas como que a gente aplica na nossa vida? E é aí que entra o X da questão, porque teoria é uma coisa, a prática é outra. E o profissional que consegue alinhar esses dois âmbitos do desenvolvimento humano, tanto teoria quanto prática, é um ser humano diferenciado, porque informar não é transformar. A Tamires, ela tem aqui um trabalho muito bonito e muito grandioso com os profissionais planejadores financeiros de trazer tudo que há de melhor da ciência para dentro desse ambiente de finanças, tanto de finanças pessoais, empreendedorismo, finanças familiares, que vai ser o nosso foco aqui, mas também tem um lado prático, né? A Tamires tem várias atividades para a gente colocar em prática também com os nossos clientes, mas hoje aqui o nosso foco é olhar para a pessoa, pessoa na sua posição de humano, não de profissional. A gente vai falar disso também no final, né? Mas vamos lá, Tamires. Você começou com a aula essa semana, passou bastante informação para a gente, bastante orientação também, como a gente colocar tudo isso na prática. Mas eu quero saber da Tamires Serrano, mãe de um menino de 5 anos, certo? Que está num contexto agora, julho de 2025, num contexto de férias escolares, e eu acabei de saber, minha gente, mudança também de casa. Olha só o auê que está no contexto dessa mulher. Vamos falar, para começar, eu gostaria de falar com você, Tamiri, sobre o mito das férias perfeitas, né? Todo mundo acha que férias, viagem. Se não vou fazer uma viagem, meu filho merece um passeio, meu filho merece, meu filho quer aquilo, meu filho quer aquilo outro. Enfim, existe um mito de que as férias perfeitas, elas têm viagens, têm isso e aquilo outro. Ou seja, há uma expectativa social, mas também há uma realidade comportamental. E aí, Tamires, falando da pessoa Tamires, mãe. Como que você hoje, nesse mês de julho, tem lidado com esse quesito do mito das férias? Qual é a sua verdade sobre as suas férias? Já dei um spoiler aqui que você está de mudança. Oh, é verdade. Gente, primeiramente eu quero agradecer vocês pela presença. Quem vai assistir também depois a gente na gravação, que a gente vai disponibilizar depois de todas essas questões técnicas aí, eu acho que vale super a pena vocês terem a oportunidade de rever e depois entrar em contato com a gente, dar o seu feedback, contar a sua experiência também. Isso do mito das férias perfeitas.
perfeitas impacta a nós enquanto pais e mães, mas também impacta as crianças. E a gente fala da comparação. Quer ver um exemplo aqui, trazendo a Tamires mãe? Hoje eu estava com meu filho em casa e ele falou assim: Ô mãe, todos os meus amiguinhos da escola vão viajar para fora do país nas férias e só eu estou aqui. Ele trouxe exatamente essas frases para mim. E aí, eu, enquanto mãe, profissional também, mas principalmente ali no lado mãe, porque, como a Vivi falou, o conhecimento, para a gente aplicar, a gente precisa passar por alguns processos para que a gente saiba lidar da forma como a gente sabe, que a gente conhece. Então, existem barreiras aí contextuais e comportamentais também que nós e eu, enquanto mãe profissional, também enfrento. O meu lado foi falar assim: ah, mas a gente tem que ficar aqui porque tá mudança e falar um monte de coisa. Mas óbvio, eu dei a respirada. Eu tenho algumas estratégias e que inclusive eu usei agora há pouco para me acalmar. E eu falei com ele: filho, olha só. Na nossa família, a gente escolheu nesse mês das férias. Lembra que a gente combinou? E eu fiz um planejamento desse momento com eles. Então eu sabia que a gente não ia viajar. Esse momento não ia acontecer agora nas férias de julho. O que para mim, enquanto mãe, é um luto, tá? Porque quem me conhece sabe que eu detesto viajar em feriado, em data comemorativa, porque vai estar cheio. Você quer ir no mercado, tá cheio, no restaurante tá cheio, os preços aumentam. Eu sempre fui uma pessoa que viajei demais, mas fora de feriado e de temporada, assim. E aí, quando a criança entra para a escola, a gente perde um pouco essa questão de escolher quando a gente vai fazer as coisas. Então, o momento da família, que até então podia ser qualquer dia da semana ou um final de semana mais longo, ia lá para quarta, quinta-feira e voltar domingo, agora eu preciso que aconteça nesse período das férias escolares, porque quando a criança tá em casa e é quando a gente consegue fazer uma viagem assim. O que isso ativou na Tamires, mãe? Um lado, a gente sempre viajou e fez coisas legais ou coisas diferentes. Olha aí o mito das férias perfeitas pra mim. E aí eu falei, não, vamos ver um lugar aqui próximo, um hotel assim legal para criança. Só que, gente, existe uma barreira aí importante, porque existe algo chamado oferta e demanda. Mês de julho, os hotéis, seja qualquer nível, né? Não tô falando de resort, não, tô falando aí de várias categorias de hotel. O preço vai estar lá em cima, porque tem alta demanda, as férias das crianças. Então, um hotel que geralmente a gente iria e pagaria ali 550, R$ 600 de diária, tá, sabe quanto estava? 1.200. Olha que absurdo, né? Aí, exatamente. Aí me diz, a mãe irracional foi lá e A mãe comprou? racional falou assim, gente, eu vou fechar uma diária, a gente chega cedo, faz um day use, e aí eu vou ver, olha só, o que veio na minha mente, a mãe racional. Eu falei, eu vou fazer um novo trabalho semana que vem, vou vender, sei lá, uns dois ou três e pronto, vai pagar isso. Olha só, o meu viés de otimismo fortíssimo Exato. aí, querendo fazer uma compra de algo que eu não planejei, contando com uma renda que eu ainda não tive, e isso a gente faz com cartão de crédito. E aí, o que que eu fiz para conter o meu impulso de mãe irracional nesse momento? Eu bloqueei cartão de crédito para compra presencial e online. Eu bloqueei lá na internet. Excelente Bloqueei. estratégia. Porque na hora de falar assim, ai não, vamos lá, não, vai ser legal e tal. E aí a gente fica, o meu filho depois ficou com o pai dele vendo foto do local. Eu falei, olha só, a gente não vai. Realinha a expectativa. Lembra que a gente já fez um planejamento para julho? A gente vai fazer X, Y, Z. Vamos lá para o apartamento da família, aqui próximo, onde a gente não vai pagar, próximo da praia. E a gente vai fazer atividades assim. Eu tinha um calendário com meu filho que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco. Então foi isso que eu fiz. Então, o meu mito das férias perfeitas é criar uma novidade para criança. E eu acho que até Isso. para mãe também, né, gente? Porque a rotina ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta com as crianças é muito puxado. Então a gente também quer sentir um pouco desse processo assim, ai, eu quero sair um pouco da rotina, eu quero sair um pouco do que acontece no dia a dia. E aí o meu lado mãe racional estava fazendo isso.
tava com um viés ali de otimismo altíssimo, querendo fazer uma compra que tava o dobro e contando com uma renda que eu ainda não fiz e que eu ainda não tenho. Então eu E precisei rever isso. E fiz um bloqueio aí, né? Que foi bloquear cartão de crédito tanto presencial quanto para compra online, para que eu não tivesse isso. Então esse mito das férias perfeitas é uma expectativa é, social. E o perfeito não é assim viajar para fora, como meu filho estava falando que os amigos vão fazer. Mas é aquela coisa de que nós também, enquanto pais e mães, a gente quer viver um novo, sair um pouco de casa, sair da rotina exato. que a gente faz, para poder dar uma respirada, né? Aquele preciso desse momento. E férias é sinônimo de novidade, né? Porque Exatamente. todo mundo espera que nas férias algo vai acontecer. Mas se a Exatamente. gente só vai acontecer se a gente planejar. Ou Correto. se a gente tomar decisões impulsivas. Aí essas novidades, elas chegam, sejam por planejamento ou sejam por impulsividade. É Porque a verdade. gente, olhando agora, né, dentro da expectativa social e também dentro do contexto social, né? Julho é o mês de férias no mundo. É férias no hemisfério norte, que é verão. E também férias no hemisfério sul, que é uma pausa que se faz aí durante o inverno. Então, julho no mundo é altíssima temporada. Então, para quem já fica ali uma dica para quem quer ou para quem só pode viajar em alta temporada, dezembro, janeiro e julho, é a antecipação. Então, quem Exatamente. chega mais cedo bebe água mais limpa. Vai pagar caro também em julho, dezembro e janeiro? Vai pagar mais caro. Mas, com planejamento, a pessoa vai diluindo essa dor, esse esforço maior que vai ser necessário fazer, porque o preço vai aumentar, mas o marketing ele sabe que tem os atrasildos, os retardatários que vão chegar ali no impulso. Então, eles vão precificar para essas pessoas. É outro Claro. preço. Então, para quem se planeja, paga um preço caro também por conta da alta temporada, mas quem não se planeja e vai fazer aquisição, compras no impulso, vai pagar mais caro. Então, a primeira dica é realmente essa: fazer os combinados. Tamires fez o combinado com o filho, a família fez ali. E ainda assim, quando chegou na hora H, que aconteceu? Vieram os impulsos, vieram os vieses, as crenças, o contexto ali social, as crianças falando que vão Exatamente. viajar para isso, aquilo, outro. Aqui também tem disso, Tamires. Na época da primavera, que é o Spring Break, as crianças Aham. fazem uma pausa ali no meio da primavera, e aí o que que acontece? Elas estão vindo de um período de escassez. Elas estão vindo de uma rotina ali rígida, né? Do escola, Sim. atividades, responsabilidades que elas precisam fazer. E aí, quando chega no mês de março, fevereiro, março, elas querem um respiro. E afinal, o inverno é rigoroso no hemisfério norte. Elas veem que ali é o momento também de receber uma novidade, de alguma coisa. Extravasar, né? E quer viver uma coisa diferente. O que É. que acontece na América do Norte, no Hemisfério Norte, dezembro também, por causa das festas, janeiro, nossa, nem se fala, fevereiro piorou e no início de março. Acontece um movimento, para a gente entender aqui o contexto social, acontece um movimento dos canadenses, por exemplo, do snowbirds, que são os pássaros a tradução seria os pássaros da neve, fugindo do frio. Então, eles estão fugindo de um contexto ali de escassez, não tem sol, não tem calor, e vão para esses destinos. E o preço, como fica? Altíssimo também. Claro. Então, o comportamento humano e o contexto social, ele vai definir quem paga mais e quem paga menos. E quem vai tirar vantagem disso é quem consegue se antecipar e se planejar. Não somente isso, mas também quem consegue identificar os seus comportamentos, seus vieses, as suas crenças, como você fez, e colocar ali barreiras. Barreiras para Exatamente. conter esses comportamentos. Eu, no mês Exatamente. de dezembro, eu fico aqui eufórica, porque no Brasil é uma festa danada.
É, Natal e Ano Novo do Brasil é o melhor do mundo. As famílias esquecem todas as tretas durante o ano e ali tá uma delícia de comemoração. E fora que brasileiro sabe fazer festa. é. E E eu tô fazer aqui. comida, né? Que a comida do Brasil também é sensacional, né? Vamos combinar. Comida, comida. Então a gente tem ali comida, tem sol, tem música. E aí eu venho aqui de um contexto de então é Natal, né? A Simone aqui do Canadá. A neve caindo, eu vou lembrar que a neve é linda? Não, eu vou lembrar que a Ah, neve cai aqui por quase 5 meses e que eu não sim, tenho sol. Olha só a escassez. E aí nisso os meus impulsos também são ativados. sim. Então, nesse período de Spring Break aqui, a gente tinha um planejamento. Qual era? Nós já vínhamos planejando para viajar para Disney. Então, qual eram os nossos combinados? Era, na primavera, nós tínhamos uma viagem para Disney. Então, se a gente tinha essa viagem, que é uma viagem muito mais cara, também para nós que moramos fora, as férias de verão, no mês de julho, nós não iríamos viajar. E também não iríamos fazer grandes aquisições, passeios caros, nada disso. Então tá. Então, esse foi o combinado. A princípio estava tudo certo. A princípio, né? Porque aí vem o contexto, não só os amigos viajando e passeando, mas aí também vem a própria necessidade da criança de querer uma novidade, tá? E agora a minha rotina foi retirada, a criança, né? Exatamente. A rotina da criança, aquela rotina estável, foi retirada. Ela não tem mais a escola, não tem mais aquela pausa da primavera, do feriado, de fazer um passeio. Não tem a previsibilidade. E aí nisso eu sofri muito, porque mudou a rotina, muda a minha agenda também de trabalho, muda o contexto deles, dos meus filhos, e aí eles ficam naquela. Mãe, e hoje o que que vai fazer? E mãe, onde que a gente vai? E Exatamente. mãe, a gente sente uma inquietação. Então, o que que eu fiz, Tamires, nesse período? Que eu fiz e ainda assim teve ajustes. Eu criei um menu dopamina, um calendário. Então, a gente fez primeiro um calendário. Agora eles têm. Um já está alfabetizado, já escreve bem, que é o mais velho de 9 anos. E tem o caçula de 3 anos, que ainda não escreve, claro, 3 anos. Então, a gente tem um calendário que a gente coloca adesivos para Legal. eles visualizarem a rotina do dia, Perfeito. né? E aí, dentro dessa rotina, a gente tem um menu dopamina, que são atividades que a gente gosta de fazer e que geram prazer e bem-estar e satisfação. Mas depois ainda de tudo isso, ainda faltava alguma coisa, sabe? O efeito labubu. O efeito labubu, aquilo de A cadê a novidade, novidade, tá todo mãe? Eu vou mundo abrir, fazendo. cadê? Haja criatividade da mãe aqui. Então aí, o que que eu pensei? Depois da aula que você deu no Y, eu pensei, eu tenho que trazer o efeito labubu também para cá, para dentro da nossa rotina. Então, eu tenho um período que sou eu que escolho, eu que coloco no calendário, no dia, então todos os dias eu tenho um momento de surpresa. Eu não chamei Labubu, eu falo que é surpresa da mamãe. A mamãe vai trazer uma surpresa para vocês. Aí a gente usa a inteligência artificial para nos ajudar a ser criativos, né? Porque afinal, a criatividade vem só de mim, né? E da A mãe de mamãe férias, a gente não pode contar muito, né? não dá, porque a gente também está com escassez, não só de tempo, mas também de recursos cognitivos. Porque eu estou aqui com várias responsabilidades que eu estou tomando novas decisões e postergando o que eu posso postergar para o retorno às aulas, o que que eu posso, que eu tenho que fazer agora, o que que eu posso fazer depois. Então, eu estou aqui com a minha cabeça, ó, a 1000 por hora. Então, o que que eu coloquei para eles? Esse momento surpresa. Aí eu coloquei de surpresa da mamãe. Ah, mãe, mas o que é? O que vai? Não sei, não posso falar, não posso contar. Então, eles têm aquela expectativa de saber o que que é que a mamãe vai fazer. E tem limite. Tem limite de tempo, né? Então são 15 minutos que eu faço uma pausa, seja no trabalho, enfim, do meu horário.
eu é que coloco de acordo com a minha disponibilidade qual é o horário que eu vou estar com eles. Por quê? Porque eu desenhei o contexto para que eu também pudesse ter algum suporte durante essas férias. Sim, Já que eu não vou viajar, qual é o suporte? Eu moro fora do Brasil, minhas amigas também estão com os filhos ou em casa ou na colônia de férias. Com quem que eu posso contar? Então eu trouxe a minha mãe para uma parte desse verão ela estar aqui conosco. Então eu tenho minha mãe em alguns momentos. Fiz ótimo. alguns combinados também com outras mães dos amigos dos meus filhos. Então, uma vez na semana, ele tem algum amigo para ir, ou ele vai receber um amigo. Então, a gente reveza. A gente fez um Legal. grupo de mães e que é um bom exemplo. Aqui no nosso caso, a gente entrou no acordo das mães, que é na quinta-feira. Então, na quinta-feira, no período da tarde, ele tem lá a casa do fulano. A gente vai brincar na casa do fulano. Aí, na outra semana, é na casa do cicrano, na casa do beltrano. E tem essa novidade, porque ele não sabe o que que vai ser, como vai ser na casa do amigo, o que que o amigo vai Sim, oferecer de snack, o que que eles vão brincar, como que eles vão se divertir. E tem também a expectativa de receber o amigo. Ai, o exatamente. meu amigo vai vir, ele gosta disso. Ah, eu vou apresentar esse brinquedo aqui que ele não conhece, porque ele tem alguns brinquedos do Brasil. E aí Sim, é novidade, né? Porque os amigos dele claro. não têm. Então eles querem, Aham, ai, querem ver também. Então gera essa novidade, gera um engajamento, porque a criança sim. sente parte também desse planejamento, né? E também gera uma desassociação de que diversão é consumir, É comprar, é ir no é comprar, shopping, é ir no cinema, é ir é no viajar. parquinho, é viajar, exatamente. E eu acho assim que um grande desafio que nós temos enquanto pais agora é que a gente tem uma infinidade de opções de consumo. Quando eu era criança, eu lembro que para eu ter algo ali que era super badalado, que era desejado, eu esperava um tempo, no mínimo uns 6 meses a um ano. Hoje, enquanto pais, enquanto mães, a gente vê que tem uma sobrecarga de opções para as crianças dentro da nossa própria casa, às vezes até com a televisão mesmo. Eu vi esses dias um Reels no Instagram falando assim: quando eu era criança, domingo de manhã, eu ligava a TV e estava passando. Um programa rural. Hoje as crianças têm 57 streamings, mais não sei o que e tudo mais. Então, eu acho que hoje, né, a criança, nas férias ou até mesmo fora delas, tem uma série de opções para fazer isso, vai gerando uma sobrecarga de opções na cabeça também, tornando a escolha ali mais consciente difícil. E a gente, enquanto pai e mãe na correria, né? É muito mais fácil a gente levar um brinquedo ou levar a criança para o shopping para poder brincar, e levar ao cinema ou fazer alguma coisa. Só que tudo isso ao longo do tempo, dia após dia, e a gente está falando de crianças que têm um cérebro altamente receptivo e moldável à experiência, que a criança vai guardando essas experiências com essas frases que você falou. Consumir para eu me divertir, comprar para eu fazer parte, para eu me sentir parte. E a gente associa que brincar é comprar. Eu tenho uma música sobre isso até no meu projeto de finanças, que brincar não é só comprar. E meu filho estava até cantando essa semana essa música. Minha proposta é utilizar a música, que é incrível, né, dentro da neurociência, para grudar na cabeça. Não vai ser só o Baby Shark e as coisas aí que ficam grudando. Então vamos fazer um Baby Shark do bem, aqueles ritmos que grudam e ele fica na cabeça. E aí e os meus alunos também estão nos meus clubes, né? E eu faço isso. Então é muito interessante, porque hoje as crianças têm um contexto muito mais intenso para fazer essa associação de que se divertir é comprar, que a novidade é consumir. E quando você faz aí, que inclusive já é uma estratégia para quem está nos assistindo e quem vai assistir na reprise, é fazer esse sistema com pais, para ir um na casa do outro ou receber. Quer ver outra coisa que é super legal também, que eu indico para as minhas famílias? Não sei se tem aí no Canadá, mas aqui no Brasil tem empresas que alugam brinquedos infláveis ou outros, pula-pula, piscina de bolinha,
coisas assim. O que que algumas famílias aí do meu clube de educação financeira para crianças fizeram? Elas viram quantas crianças teriam ali em casa, nos apartamentos nesse período das férias, e viram que todas as crianças iam gostar de um pula-pula, por exemplo. E aí cada família ali fez uma divisão do valor, ficou acho que R$ 20 por família, para que tivesse um pula-pula por uma semana. E eles organizaram para que fizesse um rodízio ali de crianças. Então, com R$ 20, não é ir para um parquinho do shopping que custa 80, R$ 100 a hora, as crianças estão conseguindo fazer isso. Então, é possível sim. E eu acho que nós, enquanto pais e mães, mostrar para os nossos filhos que existem formas diferentes de se divertir. Que a novidade não é apenas na compra, não é sair com um brinquedo novo da loja, não é ir para um hotel diferente, não é sair exatamente com esse impulso de comprar. E para isso, a previsibilidade, os combinados e principalmente a repetição é muito importante. E eu acho que é um desafio, sabe por quê? A gente, pai e mãe, fala uma, duas, três, quatro. Chega uma hora que até o nosso emocional se esgota. A gente Então, o cansa. autocontrole da criança, mas também do adulto, é limitado. Então, por isso que é importante a gente identificar quais são as possíveis barreiras no comportamento ou no contexto para que a gente se antecipe. A Vivi, por exemplo, que é o calendário da novidade. Então, eu já sei que o meu filho pode ter uma tendência a, ou eu ter uma tendência a alguma coisa, eu já posso criar estratégias para que o meu comportamento seja mais alinhado àquilo que eu desejo. E eu acho que uma das coisas mais incríveis que a gente pode fazer enquanto pais e mães é desassociar mesmo o prazer do consumo, Exato. E entendeu? Tami, eu tive uma cliente que durante a. Porque eu também faço isso com os adultos, né? Sim, Quando a gente pergunta para os adultos como que ele se diverte, qual é a forma de prazer sem ser nada voltado para comida, bebidas, coisas ilícitas ou sexo. Quais são sim, as outras atividades que você sente prazer? A pessoa não consegue. não Não consegue. consegue se lembrar, e quando se lembra, que não seja comer, por exemplo, é comprar. Então a gente está muito associado que esse tipo de dopamina venha por esses meios. Então eu crio com os meus clientes também um menu dopamina para associar Ótimo. que existe momentos e nós vamos identificar juntos dentro da sua rotina quais são esses momentos. E durante uma da atividade com a minha cliente, com uma das minhas clientes, ela falou assim: Vivi, fazia tempo que eu não sentava com os meus filhos à noite para ver TV. Não importa o que estava passando na TV, eu nem lembro o que Sim, estava passando na TV. Eu sentei com eles na sala, fiquei uns minutinhos ali com eles, mas eles ficaram tão felizes que eu não queria sair de lá, Vivi. Eu só saí porque eu precisava trabalhar, eu precisava ir para o escritório, porque ela faz bastante renda extra para sim, complementar a renda, quitar as dívidas, tem bastante compromissos financeiros. E ela tão sobrecarregada em trabalhar tanto para fazer tanto dinheiro para pagar todos os compromissos, que esse prazer ela tinha se esquecido. E esse prazer que os filhos também sentiram. Enquanto ela estava lá exatamente. se esgoelando para fazer mais, não só para pagar os compromissos, mas também para pagar algo melhor, algo maior para os nossos filhos, que a gente pode e deve ter essas ambições, esses objetivos financeiros também, mas Claro, enquanto você vai evoluindo, quais são os outros prazeres que você pode, que estão ao seu alcance hoje, para você compartilhar também, de receber esses neurotransmissores que são saudáveis para a nossa vida. exatamente. E E aí tomar cuidado com nisso, os extremos, né, Vivi? Você falou exatamente. ali. É, E ir para os extremos de trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, se eu fosse uma planejadora normal, tudo bem que eu não sou muito normal, eu falaria para ela, mas vamos ver sua precificação. Claro, a gente pode ver também esses outros claro, quesitos, mas antes disso, eu fui olhar o contexto dela, a situação familiar, a rotina, exatamente. e ali eu vi que não era ainda o momento para falar desses outros aspectos, como precificação, mas de trazer alguma coisa ali na rotina do dia a dia dela, que estava ao alcance dela, que já pudesse trazer
alguma satisfação e algum prazer. E foi nisso que ela me Exatamente. deu esse exemplo. Eu fiquei assim, gente, mas eu faço isso com tanta frequência com os meus filhos, porque isso é rotina para mim. Sim, Mas para as pessoas ainda não automatizou. Então, parar para a gente observar os nossos próprios comportamentos também é um desafio. Nós também temos a impossibilidade de dar qualquer resposta para os nossos filhos. Você está sim. achando que dinheiro se acha em árvore? Meu filho, eu já disse Uhum. não, não vamos comprar, não vamos fazer viagem. Não, você não é todo mundo. No É, caso do seu filho, a gente poderia já dizer, você não é todo mundo, mas é o impulso ali respondendo. Então, exatamente. a impulsividade, a irritabilidade, a desorganização também são fontes de empobrecimento. Então, se você Exatamente. trabalha ali trazendo alguma previsibilidade na sua rotina como adulto, você pode também trazer previsibilidade na rotina da criança. E Se quando a você gente fala. Sim, pode falar, Vivi. Só para finalizar a parte da Claro. organização, se você organiza também uma parte da sua rotina, por exemplo, a alimentação, eu sei que aqui, para mim, para minha família, é sossegado, é tranquilo, mas a novidade para lazer e outras atividades extras é ali que vem a minha maior demanda. Então, é ali que eu vou destinar um pouco mais o meu dinheiro. Mas Sim. para amenizar, você disse da estratégia de fazer um combinado, né, com as pessoas e alugar um pula-pula. Aqui também tem disso. E também tem os recursos das próprias bibliotecas e dos próprios centros comunitários que alugam de graça, emprestam brinquedos, Olha emprestam só. livros, tem ateliês, ateliê de fazer jardinagem, Que tem bacana. ateliê, muitos ateliês. Então, eu participei, por exemplo, com meu filho, o de 9 anos, eu participei de um ateliê de robótica. Com o de 3 anos, eu participei de um ateliê de Legos. Ainda Amei. bem que eu fui, porque eu com criatividade para Lego, montar Lego, só seguindo as instruções da caixa. E ali a Ou pessoa deu. empilhando, né? Ou aquela torrezinha comum, né? Essa sou eu montando Lego. E foram atividades gratuitas. Então, dentro também da sua estrutura, aí no Brasil também temos várias iniciativas, várias atividades em Sim, museus. Temos também a Bolsa de Valores em São Paulo, que promove várias sim. atividades, ou gratuitas, ou com um custo assim irrisório, Uhum. acessível a toda a classe social. Então, se a gente se informar, a gente consegue sim propagar essas formas de gerar satisfação e prazer sem gastar tanto dinheiro. Exatamente, exatamente. E aí você estava falando, Vivi, da previsibilidade para o adulto, né? É super importante, mas para a criança é uma necessidade para o próprio desenvolvimento dela, né? A neurociência ela fala muito sobre previsibilidade para ajudar as crianças a desenvolverem funções executivas. O que são essas funções executivas? Aquelas ligadas a pensar, raciocinar, analisar, até o fazer atividade mesmo. Por que que as férias elas vêm muito carregadas com essa impulsividade, tanto do adulto quanto das crianças, é por essa desorganização natural da rotina. A gente já vem do nosso dia a dia programado, digamos assim, diante das atividades que a gente tem para fazer. Agora, quando chega as férias e a gente talvez já sinta um pouco no final de semana, quando as crianças não vão para a escola, mas logo a gente já se ajusta, porque na segunda tem tal coisa, Tá? ou tem uma tarefa da escola. Então, assim, em geral, a gente está num movimento de mais previsibilidade. Agora, as férias é como se fosse entrar num campo completamente novo. E para a criança, isso gera muitos gatilhos para esse consumo, para esses desejos. E, na verdade, trabalhando na área de educação financeira infantil, é algo que eu sempre falo muito. As pessoas falam, ah, mas as crianças são impulsivas demais, elas querem tudo. O nosso É. papel, existe o lado da criança, de um cérebro que está se desenvolvendo e que é mais impulsivo, sim. Mas o que eu tenho feito enquanto pai e mãe e no meu ambiente para treinar esse cérebro, treinar o comportamento dessa criança, para que ela saiba fazer pausas, para que ela entenda que não é tudo agora.
para que ela saiba que o problema não é consumir, mas é consumir sem estratégia, sem fazer Uhum. sentido para mim. Então, vai sair o filme do Smurf amanhã. Então, eu vou comprar o brinquedinho ou o copinho do Smurf porque tá no cinema. Então, é todo esse caminho da gente trazer para as crianças, não só a previsibilidade, mas o porquê da nossa escolha. E faz muito sentido para a gente ajudá-las nesse desenvolvimento aí social, emocional e financeiro. E os pais têm um papel fundamental por causa dessa modelagem mesmo, tanto de estrutura quanto de comportamento. Então, as crianças falam, as pessoas falam assim, mas criança é impulsiva mesmo e tal. Mas até onde é o comportamento da criança e até onde é o meu comportamento sendo refletido e até onde é a falta de organização desse ambiente, dessa antecipação, porque as crianças, gente, o cérebro delas está muito preparado para responder aos estímulos que elas têm, ao ambiente que elas têm. Então, para o adulto é um desafio, e para as crianças também as férias escolares, por conta dessa sobrecarga, digamos assim, de opções essa questão social mesmo, de que eu quero fazer algo legal para o nosso filho. E a gente que é mãe, né, gente, vamos combinar. A gente gosta de trazer uma experiência, alguma coisa diferente para os nossos filhos. A gente adora. Isso é muito bom. Traz um prazer pessoal enquanto pai e mãe também. Só que a gente precisa alinhar tudo isso com a nossa estrutura financeira, com os nossos valores pessoais e com aquilo que a gente quer para nós e para os nossos filhos. É um grande desafio, com certeza, mas a gente tem estratégias e a gente está trazendo aqui algumas para que isso aconteça. E para ajudar vocês nesse processo aí de previsibilidade com as crianças, eu trouxe aqui um calendário financeiro. Depois eu vou mandar para vocês verem. As crianças, gente, precisam de uma representação visual para que elas consigam compreender aquilo que a gente está falando, principalmente com dinheiro, porque dinheiro é muito abstrato para elas, tá num campo da imaginação. Então, trazer o máximo possível limites para o visual, melhor é para a criança. Ela vai ter mais capacidade de entender. É óbvio que a gente vai continuar precisando repetir. Mas eu sempre falo, sabe por que muitos combinados com as crianças não funcionam? Porque eles são feitos unilateralmente. Sabe o que que é isso? O pai e a mãe chegam, olha só, segunda você vai fazer isso, terça, quarta, quinta a gente vai no shopping, ninguém pede nada e pronto. Dentro do meu projeto e dentro do que eu atuo, da minha linha de trabalho, a criança é a protagonista do processo, porque precisa fazer sentido para ela, tem que ser na linguagem dela e o cérebro dela precisa captar. Então, não é simplesmente falando que ela vai conseguir fazer isso. Então, dentro desse calendário financeiro, aqui a gente pode estabelecer o dia, por exemplo, que a gente vai juntar dinheiro para fazer alguma coisa. Na terça vai ser o dia do quê? Deixa a criança desenhar ou escrever para ela sentir parte da participação desse planejamento. E daí talvez já é uma excelente oportunidade para discutir resolução de problema, porque um irmão vai querer um. Ah, nesse dia a mamãe não pode isso. E aí é encontrar esse manejo, né, de solucionar problemas, de encontrar estratégias que as crianças já podem fazer montando isso aqui. Como pai e mãe é muito mais fácil imprimir ou comprar um guia de qualquer coisa, colocar na geladeira e falar que a gente vai seguir. Mas a criança, ela precisa participar desse processo para que ela veja. E aí, aqui, por exemplo, no dia de sábado tem o dia do picolé, digamos que é o dia para uma lanchonete, um restaurante, alguma coisa. E tem um espaço também para a criança ir acompanhando. Tem uma ferramenta dessa onde a criança vai fazendo, ó, na segunda a gente combinou de gastar R$ 50. Bota uma criança para ser o guardião do dinheiro, por exemplo. Ah, beleza, foi R$ 50. E fui em tal lugar, é 40. Ah, legal, a gente ainda tem 10. Com base no que a gente organizou hoje, que esses R$ 10, o que que a gente pode fazer? Enfim, é trazer esse movimento para o visual e para o concreto da criança. A criança não vai entender o não falado. Até porque o cérebro da criança e o nosso, né? A gente não processa o não. O não, dentro da neurociência, é cancelar uma ação. Quando a gente tem as crianças pequenas aí,
os bebezinhos, né? A gente fala, não coloca a mão na tomada. A criança vai colocar a mão na tomada, porque tiveram representações mentais de colocar mão e tomada. Foi o que ela fez. Então, para os nossos filhos, o que que a gente faz? Eu sempre falo, se concentra nas possibilidades, fale aquilo que você quer e vai precisar repetir. Então, digamos que você combinou naquele dia que vai para casa do amigo e ele vai ter diversão lá. No caminho, passou e viu que vai ter um circo na cidade, por exemplo. Ou Não porque a está gente sabe, né, combinado. gente? Porque a gente sabe. Férias escolares, brota oferta. Em Eu todo brinco lugar. até do rejunte do shopping. Se bobear, se tu fizer assim, ó, na parede do shopping, vai sair uma oferta ali. Pode ter certeza. É Eu isso sempre mesmo. brinco isso. E daí, quando vai passar ali e ver o circo, eu quero o circo e tal. Legal. Lembra que você me ajudou e a gente montou? O que que a Uhum. gente combinou? Foi isso aqui, beleza? O circo não vai rolar, mas tem outras coisas incríveis que tá dentro do que a gente pode fazer, que vai ser tão legal quanto. Então é trazer, como você falou, essa dopamina do bem aí para criança. E quando ela tem aqui representado as possibilidades, vai criando estratégia até tipo, eu posso ver alguma coisa na TV, eu posso brincar de palhaço com meu amigo. A própria criança vai gerando esse movimento de encontrar solução e possibilidades para aquele desejo dela. Isso é E muito não, importante. e não precisa saber ainda de matemática ou, Não, por exemplo, no não caso que precisa. você trouxe, a criança já sabia fazer adição, subtração. Mas crianças Sim. menores que ainda não sabem, você pode, como você deu o exemplo, pode colocar ali um adesivo, pode colocar Desenhar, a criança isso, desenhando, colocar exatamente. alguma representação visual de acordo com a idade dela, para que ela possa consultar e se lembrar, porque a memória dela Exato. também, ela Com é certeza. finita. E tem essa consciência de que essa comunicação abstrata, ela precisa ser mais diretiva com a criança. Eu Sim, quero dizer que enquanto você pensa que falar para sua criança: ah, você acha que a mamãe acha dinheiro em árvore? Você acha que eu ganho rios e rios de dinheiro? Traz ali muita subjetividade nessa forma de exatamente. comunicação. Então, é uma comunicação mais direta, no sentido de Isso. nós estamos saindo do passeio, do shopping, por exemplo, e estamos indo para casa. E em casa a gente já não tem o sorvete, não é esse o combinado? Que em casa você Isso vai tomar o aí. sorvete? Que o combinado aqui em casa é esse: o sorvete está em casa, no freezer. Então, quando Boa. a gente chegar em casa, a gente vai tomar o nosso sorvete. Ah, Sim, mãe, mas olha, passamos. Como assim, Tamires? Passamos na sim, frente da sorveteria tal, claro. nem lembrava que existia aquela sorveteria. Aí ele viu, gelato, leu, gelato, mamãe, olha aqui, mamãe, tem uma gelateria. Eu falei, quando a gente chegar em casa, nós vamos tomar o nosso sorvete. Você lembra que em casa tem Exatamente. o sorvete? Aí eles, né? E outra coisa também, Tamires, dessa parte da comunicação, é fazer com que a criança ela realmente sinta que ela é parte e ela é protagonista. Então, fazer Exatamente. perguntas abertas para a criança e depois você ir direcionando e fechando essas perguntas. Então, vou trazer aqui um exemplo. Nas férias, o que que você quer fazer? É uma pergunta aberta. Então, ele veio trazendo. Ah, mamãe, eu quero andar de patins, eu quero andar de skate, eu quero encontrar meus amigos, eu quero tomar sorvete. Né? Então, perguntas abertas. E aí a gente vem conduzindo com as perguntas fechadas. Você prefere o sorvete lá da gelateria tal, ou você prefere que a gente faça em casa? Eles preferiram que já tem um tempo que eles me pediam a máquina de fazer sorvete. Falei, então Sim, tá. Eu vou comprar a máquina de fazer sorvete. Mas para pagar a máquina de fazer sorvete, a mamãe e o papai não vão comprar sorvete na sorveteria durante esse período de tantos tempos. A gente fez sim. os combinados. Então, quando eu falei não para ele, olha, o nosso combinado é de chegar em casa e tomar o sorvete de casa. Se ele insistir, se ele tivesse insistido,
Eu ia relembrar um outro combinado. Olha, a gente comprou Exatamente. a máquina, você tem em casa a máquina de fazer sorvete. A gente faz o sorvete com a vovó. Lembra que você faz receita com a vovó? Ou com a Isso, mamãe, ou com o papai? Então, repetir aquele bom comportamento e relembrar. Então, a gente fez os combinados e até quando eu vou ter que falar com a criança? A gente vai ter a representação visual, a gente tem a exatamente. nossa comunicação direta e a gente tem o nosso comportamento do adulto modelando o Exato. comportamento dessa criança. Como o caso de pais que, por exemplo, exigem que as crianças durmam cedo e eles mesmos dormem tarde. Querem É. que a criança está vendo, querem que a criança coma saladas, legumes e frutas e isso, um prato equilibrado, e a mãe e o pai tá lá com um copo de Coca-Cola e E não uma tem batata frita. uma batata frita e não tem um verdinho, assim, nenhuma folhinha de hortelã no prato para dizer que tinha alguma coisa verde naquele prato. E o chocolate escondido na gaveta, né? Para ninguém pegar, né? É, pra criança não ver e não dividir, né? Então, assim, o seu comportamento do adulto também merece atenção. Então, o que Sim, você pode ajustar também na sua rotina, para você ter previsibilidade, para você também ter organização, o que que está ao seu alcance que pode te ajudar? E o que eu sempre falo e faço também para mim é, é rever a minha rotina. Então, sim, agora, no meu período de férias, é claro que minha rotina é outra. Mas o que que eu posso fazer para ajustar a minha rotina para que ela seja funcional à minha vida e ao meu período de agora, de julho? Que é exatamente. diferente até começo de junho, final, meados de junho, que é quando começam as férias por aqui. Então, era uma, agora tem sido outra. Então, como que eu posso ter essa flexibilidade e essa Exatamente. criatividade para ajustar? É ali, é o pilar. Então, ajustar a rotina, manter hábitos, né? A higiene do sono. Então, a gente tem muitos comportamentos compulsivos, não só pela alimentação e pelo gasto, mas também nós adultos consumindo muitas telas, muito tempo de internet, muito tempo ali nas séries, maratonando séries, e as crianças estão vendo isso. E aí a criança quer também ficar tempos e horas e horas e horas na internet, só que você quer que ela não fique tanto tempo, mas você também faz isso. E aí? Como que a gente vai lidar com isso? A criança está percebendo isso Exatamente. também. Então, quando meu filho me cobra, de 9 anos, mãe, você está trabalhando muito, mãe, você está muito tempo nas telas. Eu falo, é verdade, filha, você tem razão. Esse negócio aqui é um mal da sociedade. A mamãe vai colocar aqui um timer. Faço combinado também com ele, para mim também. Sim, Eu vou terminar aqui, vou colocar um alarme, 5 minutos, e quando terminar o alarme, a mamãe vai terminar e vai tirar o celular. Ele, né? Não, mamãe, eu vou colocar o alarme para você. Ele coloca o alarme e aí eu cumpro o meu combinado, porque eu também não quero que eu quero que ele cumpra a parte dele nos nossos combinados. Então eu também vou cumprir a minha parte nos nossos combinados. é Então, verdade. isso de comunicação, previsibilidade, ajuste na rotina e por fim, Tamires, o que eu gostaria de adicionar é o sono. Tudo isso ao longo do nosso dia vai interferir no nosso sono. Então, se a gente É conseguir verdade. ajustar a nossa rotina de uma maneira que seja funcional para a sua vida, para a sua família, para o seu contexto desse momento, isso vai impactar positivamente no seu sono também. Então, a gente pode sim, durante as férias, dormir um pouquinho mais tarde, ou acordar um pouquinho mais cedo, ou acordar um pouquinho mais tarde. Pode ter uma certa flexibilidade, porque afinal a gente não tem aquela rigidez de cumprir os horários da escola, por exemplo. Sim, Mas essa flexibilidade, ela não pode ser tão solta assim. A gente também precisa sim. direcionar a criança de que, mesmo que eu não tenha o horário para cumprir, eu tenho o autocuidado com o meu corpo, que ela E com o nosso dinheiro. e com o nosso dinheiro, porque eu vou dormir, o sono em dia, o que que acontece?
a gente toma as boas decisões. O meu É córtex verdade. pré-frontal aqui, ó, ele fica tinindo e a primeira coisa que o nosso cérebro vai fazer quando a gente está em privação de sono é o córtex pré-frontal, que deixa de entrar em ação e fica lá o outro lado na impulsividade e o córtex pré-frontal, que é Gritando. realmente ele, o maestro do racional, ele fala, ó, Sim. tô tentando, mas o impulsivo tá falando mais alto. Tô tentando, mas sem sono. Então, sem sono fica difícil da gente também manter o nosso autocontrole, nós adultos e as crianças também. Então, manter uma rotina e o higiene do sono são desafios durante as férias, mas que a gente pode sim prestar um pouco mais de atenção a isso para manter uma rotina e um sono funcional. Exatamente, perfeito. Vocês estão vendo, gente, que não é sobre regra financeira, o que fazer, guardar, separar, o que dá, o que não dá. Não é só sobre quanto a gente tem ou quanto é possível fazer nas atividades, mas é organizar, né, a nossa estrutura pessoal, familiar, conhecer os nossos filhos, quais são as dificuldades que eles têm com relação ao consumo e o dinheiro, perceber, se colocar enquanto pais também. Além de alguém que vai dizer ao filho o que fazer, tenta observar o que seu filho está entendendo ali sobre a vida, sobre o consumo, se ele tem pedido mais. Meu filho hoje trouxe uma questão que ele não costuma fazer, mas ele começou a se comparar com os amigos, porque hoje eu levei ele na natação e a gente encontrou um amiguinho lá. E ele lembrou, ele falou: Ah, eu e você, a gente está na natação. Os outros amigos foram para não sei aonde, para fora do país e tal. E aí ele voltou com isso para mim. Então, muitas vezes, os impulsos que a gente chama das crianças é muito resultado do ambiente também. E quando a gente fala de crianças ali por volta de 4, 5 anos, que está num período social muito intenso, onde não é mais apenas o que acontece dentro de casa, mas é também o que acontece fora com os amigos, porque elas querem se igualar aos pares. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. A forma como a gente conduz que vai trazer. Então, ao invés de a gente categorizar os nossos filhos ou se categorizar, você gasta demais, você é impulsivo ou tudo mais, vamos analisar o que está ocorrendo em volta. Todo comportamento é uma comunicação. Então, o É que a que é esse forma da criança falar, né, comportamento? Tamires? A criança ainda não ganhou tanto de Exatamente, vocabulário, a virou linguagem, a parte repertório para do isso. cérebro que ainda está em desenvolvimento, E ela tem ainda muito não adulto tem. também que ainda tem essa dificuldade, que vai processar tudo isso em terapia. Então, todo comportamento é uma comunicação. Meu filho trouxe uma comunicação para mim, da comparação com os amigos, o que estava acontecendo. E daí eu falei: sim, na nossa família, o que a gente escolheu fazer juntos? O que que era mais importante para nossa família? Era a gente fazer isso e aquilo. E o que que a nossa família vai fazer de legal que é bom para nós? O que que o Henrique vai fazer que o Henrique ama? Ah, eu vou lá pro apartamento do vovô, em tal lugar pro frio, e eu vou ver meu amigo, e eu vou andar de trolinho ali perto da praia, e eu não sei o quê. E daqui a pouco ele já estava todo animado. A Então, dopamina ele chegou. todo animado, a dopamina do bem chegou. Mas engraçado, gente, que hoje eu tava até mandando um áudio para uma profissional no Ipla Kids, que entrou ontem e tudo mais, eu tirando dúvida dela. E eu no meio do áudio, gente, é o puro suco das férias, tá? Eu mandando áudio para ela e meu filho chegou no quarto gritando: Mãe, compra o Bobby Good! Assim, berrando, ele repetiu umas 7 vezes: Mãe, compra o Bobby Good! Mãe, compra o Bobby Good! Aí, beleza. Eu falei, olha só, tá vendo? O que eu falo pra vocês, eu também vivo aqui. E aí depois eu conversei com ele, falei, é mesmo, o que que é Bob Good, você sabe? Porque às vezes a criança, gente, pelo Verdade. consumo do pertencimento, ela nem sabe o que é. Ela tá repetindo o que ela ouviu. Aí ele falou assim, o que que é? Eu falei, então, você tá pedindo uma coisa que nem você sabe o que que é. E aí eu mostrei pra ele o que era. Eu falei, olha só, esse livrinho custa uns R$ 40. Você sabe o que que a gente faz com esses R$ 40? Aí eu fui mostrando pra ele as possibilidades. Falei, olha, se você quiser, a gente vai pegar uma parte da sua semanada pra gente fazer isso e você vai juntar e tal. Ele, mãe, é melhor a gente imprimir em casa mesmo. Pronto.
Ele já, ele já tem experiência, ele já está desenvolvendo as experiências práticas com ele para entender o valor do dinheiro. Para ele não valia a pena usar o Não dinheiro valia a pena. dele para usar E outra ele, coisa. E ele ele fez está uma no processo escolha. de alfabetização, ele não está ainda completamente alfabetizado, mas ele já criou as referências dele, que veio por meio da experiência. Se concentre nas possibilidades com as crianças, para que elas vejam o dinheiro como um instrumento para alcançar sonhos e que se relacione com quem é essa pessoa. Nas escolas eu sempre faço um projeto. Eu faço o sistema monetário da escola. E no processo das crianças criarem a nota, né, ali da escola, eu peço para elas pensarem o que que elas querem que aquele dinheiro represente. Ou o que que a escola é para elas, para que todas as vezes que elas peguem aquela nota, elas lembrem os princípios, os valores, os objetivos que elas têm ali. Então é a mesma coisa os nossos filhos. Quando a gente vê no dinheiro não apenas como ter ou não ter, ser rico ou ser pobre, fazer ou não fazer. E quando a gente fala de riqueza e pobreza, não é só absoluta, também é relativa. O que que é riqueza e pobreza relativa? É a forma como a gente se vê e como a gente se coloca diante das situações. Então, eu sempre falo, quando as crianças têm experiências reais, concretas com dinheiro, é assim que elas desenvolvem o valor do dinheiro. Não é com um documento, um PDF, um livro de atividades frio, onde você vai imprimir e a criança vai entender o que são juros, o que que é comportamento. Lidar com dinheiro é muito mais emocional do que racional. É sobre comportamento. E comportamento na infância é altamente treinável. E ninguém está preparado para esse rolê. Tá todo mundo achando que educação financeira para criança ou é fazer mini coach empreendedor, ou antecipar, ou se preparar, porque tem na escola a Olimpíada que vai perguntar o que que são juros, o que que é Selic. Não é sobre isso. É sobre comportamentos, valores pessoais e familiares. E isso, gente, nenhum professor da escola vai ensinar. Ninguém. Exatamente. É você que está no dia a dia com seus filhos que vai mostrar o que que é o dinheiro. O que significa os recursos. Os nossos recursos não é só dinheiro. Também é o nosso tempo, são os nossos talentos, é a estrutura que a gente tem, que a gente constrói enquanto família. Então, tudo isso, os seus filhos vão vivenciar dentro de casa. É muito bom ter educação financeira na escola. É incrível aprender junto com os amigos. Eu sou professora nas escolas também. Mas eu sempre falo, a potência que tem de você fazer isso de forma intencional dentro de casa é imenso. A escola, os professores, os cursinhos não vão ensinar valores pessoais. Não vão ensinar as normas e o que vai reger o dia a dia, ou que vai reger o que você quer enquanto mãe, enquanto filho, enquanto indivíduo. Então, é esse processo. Fazer em casa é muito importante e É a tem maior riqueza. É a é a maior maior riqueza. riqueza. E eu sempre falo, não existe ninguém que está mais interessado no bem-estar físico, emocional, espiritual, financeiro do seu filho do que a gente que é mãe, a gente que é pai. Ninguém está mais interessado nisso. Então, a gente precisa, sim, preparar os nossos filhos para que possam criar renda, gerar riqueza, mas principalmente que eles tenham capacidade cognitiva, autoeficácia, é ele achar que, ter Ele é certeza de que capaz. ele é capaz de fazer aquilo ali para poder lidar com o dinheiro. Porque quando a gente tem essas experiências desde cedo, esse processo, tipo, isso vale a pena, não vai. Não é sobre ter ou não dinheiro, gente. As pessoas ainda não entenderam isso. E as Então, pessoas acham que é a mesada semanada. é o uau da educação financeira É infantil. ótimo, é É ótimo. muito bom, mas Mas não é é só muito ela. além disso, Tamires, é muito além. Como que a gente Exatamente. faz para educar uma criança de 2, 3 anos que ainda não conhece os números? Como que eu vou dar Exatamente. dinheiro para ela, mesada para ela? E é nessa idade de Exatamente. 2, 3 anos, de 0 a 3 anos, eu não vou educá-la financeiramente? Não, Exato. não é. É através da socialização financeira ali com a família, através dos comportamentos daquele núcleo familiar, daquele sistema social, que essa criança vai aprender
modelagem comportamental. Então, Exatamente. se eu estou sempre ali falando que é assim, que sim, 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 só passa o cartão, passa o cartão, depois a mamãe vê, a criança aprende Exatamente. que esse é um modelo padrão da minha família, então eu posso copiar e fazer. Aí depois ele vem e repete essa história de que, mamãe, só passar o cartão. Mas aonde que ele tirou essa frase? Do sistema É, em que ele está inserido. Então não é só sobre mesada, semanada, é exatamente. É muito sobre o além disso. ambiente, o É sobre contexto. ambiente, é sobre como essa família, essas pessoas, elas lidam com o dinheiro e com as decisões. E para finalizar aqui, Tamires, eu gostaria de falar a respeito do seu trabalho, né? Mas antes, eu queria dar uma última dica aqui, que eu gostei demais do material que você trouxe, que são criar os envelopes. E não Sim, somente dar o dinheiro para a criança e coloca aí no seu cofrinho. Mas eu gostei isso. aqui de duas, de três, na verdade, três estratégias, né? Você trouxe aqui a criação do envelope, a customização do cartão de crédito, né? Do Colocar próprio ali uma cartão de carinha, crédito. colocar Isso, uma ou carinha ali do débito. cartão. E também o alarme do dia. Conta pra gente essas três estratégias, como que nós podemos aplicar na nossa vida e como quem é profissional de finanças, como que pode também orientar os seus clientes a colocar em prática essas três estratégias. Perfeito. Minhas riquezas, olha só. A gente sabe que no dia a dia, com as crianças, os desafios de conter o impulso de gastar ou de seguir ali o que a gente tratou com a criança é um baita desafio. E o que funciona para uma família pode ser que não funcione para outra. É por isso que a base do meu trabalho, ela é personalizar. Se você hoje, né, buscar o trabalho Tamires Serrano, educadora financeira infantil, com certeza você não vai receber um material onde você vai ser largado e você vai simplesmente pegar e fazer com a criança. Porque se é a máxima da mãe, que a Vivi até falou, você não é todo mundo, aqui comigo isso é real, mas pro lado do bem, porque a gente entende que as crianças elas têm personalidades, têm ambientes, têm famílias diferentes. Hoje a gente também fala de um novo momento, né, onde a gente tem crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, autismo, altas habilidades. Então, hoje a gente tem uma diversidade de contextos dentro da infância. Então, como a gente pratica esse movimento para ajudar os nossos filhos a lidarem de forma positiva com o dinheiro, principalmente agora nas férias, onde a gente tem esses desafios? Eu criei, então, três estratégias que funcionam para diferentes famílias e eu tenho certeza que pelo menos uma delas você vai se identificar. A primeira é criar um alarme do dia. Algumas crianças elas reagem melhor a estímulos sonoros, seja música, seja qualquer outra coisa, e a criança consegue captar a atenção. Quando a gente fala aí das férias, vamos aproveitar pegar o nosso celular e fazer um alarme do dia com músicas diferentes. Para quê? Na música, por exemplo, vou usar o Baby Shark, tá, gente? Para as crianças pequenininhas ali. A segunda-feira é o dia da gente sair para poder fazer uma caminhada no bairro ou ir na pracinha tal. Vamos escolher uma música para esse dia? Escolhi a música do Baby Shark. Então tocou o alarme ali de manhã ou à tarde na hora de sair, a criança já vai associar legal, hoje é o dia da gente dar uma volta na praça. Então, esses são estratégias que não são exatamente financeiras, mas é extremamente comportamental e faz parte do meu trabalho. Então, tentem criar com as crianças uma música do dia do shopping, uma música do dia da praça, uma música para ir no amigo. Pode usar várias músicas aí. Eu posso até enviar para vocês uma playlist que eu faço que eu fiz no Spotify que tem algumas coisas. O dia, por exemplo, de visitar os amigos, tem uma música muito incrível que fala sobre o valor da amizade, que ter um amigo vale muito, que é muito bom ter com quem compartilhar. Então, olha quantas coisas a gente vai ensinando nesse processo. O alarme do dia, então, é como se fosse uma direção do combinado ou do que você vai fazer naquele dia. Então, para as crianças que reagem bem a esse estímulo, pode ser uma estratégia. Então, toda vez que tocar o alarme ali da música X, a criança vai associar a atividade daquele dia. É uma possibilidade muito legal para as crianças que gostam disso. Sabe de onde surgiu isso, gente? Do meu clube de educação financeira para crianças. O pai é cantor
e a mãe é guitarrista. Então a criança está o tempo Legal. todo escutando Cantando, instrumento. tocando. A mãe estava precisando de ajuda para que o filho lembrasse dos combinados, das coisas que eles criaram, das estratégias ali para o dia. E eu falei, vamos à música, faz parte do seu contexto, a criança adora, então a criança fez ali uma playlist da semana. Segunda música tal, quer dizer que a gente vai fazer tal coisa. Na terça música outra, a gente vai fazer a outra. E tá super funcionando. Então é uma estratégia para você também. Legal. Muito Isso. A bom. segunda estratégia que a gente traz aqui para vocês, eu já falei do diário financeiro. Eu vou levar para vocês fazerem também, onde as crianças fazem esses combinados, como eu mostrei para vocês, ó. Eu vou mandar algumas ideias para que vocês possam construir junto com as crianças, para que seja essa representação visual. E a terceira, me lembra, Vivi, que eu dei várias estratégias lá que você gostaria que eu falasse aqui. A terceira é sobre o cartão, ou de crédito ou de débito. O O cartão cartão de crédito, de débito e os específico. envelopes. Isso. Perfeito. A gente sabe que a gente no dia a dia, a gente na correria, fala assim para a criança, ó, eu não tô com dinheiro, mas não, a gente não tá com dinheiro para aquilo que a criança quer, porque a gente saiu de casa para ir no mercado e na farmácia abastecer o carro, para fazer várias coisas. E esse processo de não tenho dinheiro, mas o pai e a mãe compram outra coisa, gera uma incoerência para a criança, ela não vai entender sobre isso. Então, é sempre importante a gente procurar ter coerência com aquilo que a gente fala e faz com o dinheiro. Então, para não fazer esse processo de não tenho dinheiro para isso, como eu mostro para a criança que eu tenho um limite, que o dinheiro que eu tenho para aquele dia é para uma finalidade específica. Cria envelope junto, gente. E eu sempre falo, envolvam as crianças. Peguem folhas coloridas e criem envelopes de cores diferentes. O envelope vermelho vai ser um envelope do supermercado. O amarelo vai ser sobre o passeio, ou o restaurante, ou qualquer outra coisa. O verde, enfim, crie envelopes de cores diferentes e de diferentes categorias para que toda vez que vocês saírem com as crianças, sair com aquele envelope específico da atividade, para que seja uma lembrança ali visual do limite. É assim que a criança entende limite, não é apenas falando não. É entender que por trás do não, na verdade, existe outra ação que é prioridade. E como eu mostro prioridade financeira? Mostrando que o dinheiro que eu levei para aquele dia é para o que a gente planejou, é para o que a gente combinou em família. E isso talvez seja uma dificuldade, sabe por quê? A gente sai aqui no Brasil e tem muitas lojas assim, tudo por R$ 10, tudo por R$ 20. E aí a gente fala assim, ai, mas tá baratinho, vamos lá entrar. E esse Uhum. É. movimento confunde demais a criança. O que tem de crianças que chegam pra mim, que os pais falam sobre isso, ah, mas ela só pede coisa baratinha. Na hora que traz essa frase, só pede coisa baratinha, eu vou analisar, porque eu sei que o pai, a mãe ou alguém ali próximo tem esse comportamento, né? Vai na frente da vitrine, nossa, isso tá super caro. Mas aí ele passou ali R$ 5,99, é baratinho, eu vou levar. Então, são as crianças do baratinho, né? Então, esses envelopes são legais porque são recursos visuais que mostram que o dinheiro tem diferentes destinos. Tem o dinheiro do envelope verde, tem o dinheiro do envelope vermelho. E se você não puder fazer aí de cores diferentes, desenha ou pinta. Pega um lápis de cor, uma giz de cera, deixa a criança fazer esse processo. Saiu de casa? Ai, mãe, eu quero tal coisa. E olha aí, qual envelope que a gente trouxe? Ah, hoje foi o envelope do mercado. Vamos me ajudar ali a seguir a lista do mercado? Lembra que tem um biscoitinho que você quer levar e tá lá também? Vamos organizar. Isso é super legal. Tô falando isso, gente, de usar o dinheiro físico, que é super importante para que a criança consiga ver essa realidade do dinheiro de forma concreta. Mas a gente que é mãe sabe que existe um mundo ideal, perfeito, e E existe nem um mundo sempre, né? real, A gente vai sair com dinheiro existe um mundo físico, nem real. A aqui no gente não vai no Canadá. caixa eletrônico, a gente quase não utiliza. Como é que eu É. faço meu filho entender isso na prática? Sabe o que que eu criei? Eu criei um diário financeiro que você vai fazer o seguinte: pega um cartão de crédito qualquer aí ou débito que você vai utilizar, né? Dependendo se for a sua realidade aí. Aqui no verso do cartão, eu vou colar ou eu vou desenhar o valor que eu tenho para aquele dia.
20, 50, 30. Pode usar, inclusive, até nota de brinquedo, tá, gente? Cola aqui atrás, sei lá, R$ 100 ou 150. E conforme você for utilizando o cartão, vai tirando essas notas ou esses adesivos. Terminou o valor combinado do dia, pegou o cartão e guardou. Tem ali com a mãe ou com alguma outra pessoa que é o guardião, para trazer um limite para aquela atividade. O que que eu faço? Quando vou sair com meu filho que vai ser para uma atividade para ele, e indico para os meus clientes, a gente desenha no verso do cartão o que que a gente vai fazer. Terminou de fazer, pronto, foi o cartão do dia. Customizem esse cartão para que a criança veja um limite nele. Porque sabe o que acontece? A gente sai mercado, tchum, a gente sai posto de gasolina. Então, daqui a pouco a gente vai, sei lá, na padaria e estamos passando débito. Para criança, isso aqui é um recurso infinito. Isso aqui é uau, faz tudo. O que eu quiser é só procurar um cartão. E se a gente perceber, as crianças, quando vocês veem assim, fez uma compra e tal lugar, geralmente é com cartão e não com dinheiro, apesar às vezes os pais terem dinheiro, porque as crianças já associam o cartão ou o Pix como um recurso que faz tudo, porque tudo que a mamãe paga, que o papai paga, tá Só ali. fazer um Pix. Fazer um Pix, só fazer um Pix. E quando é o Pix, eu faço a mesma coisa. Então é por isso que eu criei um diário financeiro que a gente cola atrás antes de sair de casa e é para aquela finalidade. Não terminou aquilo ali, eu tirei e eu guardei. Então, esse é um recurso que eu utilizo muito para que a criança perceba que se o meu cartão tem R$ 50, eu coloquei que tem R$ 50, e eu acho que isso até adulto é uma dificuldade, porque a gente vai passando. Ah, beleza. Às vezes nem sabe o valor da fatura, porque não viu ali quanto que fez. Não. Só foi passando, passando. E vai ali Contabilidade na mental. Vai contabilidade que vai. mental. Na Uhum. contabilidade mental. E dá problema. Então, se o adulto também tivesse essa experiência desde a infância de toda vez que eu uso, eu tenho um limite no cartão, um gasto de limite no dia, na semana ou no mês, e eu acompanho isso, na hora que acabou eu guardei e eu não utilizo ele, aí pronto. Eu tive que fazer uma estratégia dessa para mim agora nas férias. Eu bloqueei meu cartão de crédito para compra presencial e online para que eu não fosse ali no impulso do tipo, uau, mas isso tá muito legal, vai ser incrível. Eu tô cansada, não tô dormindo, tô de mudança aqui. Tava arrastando a cama agora há pouco pra gente conversar. Aí eu vou fazer, porque aí eu vou fazer dinheiro depois. Então, eu criei uma lembrança visual e eu, enquanto adulto, também consigo criar uma barreira ali para o meu comportamento. Então, façam isso. Vai sair com dinheiro, façam envelopes, deixa a criança fazer o envelope. Ela mesma pode pintar e com cartão customiza aí para que a criança tenha um limite real. E você, enquanto adulto, também é um exercício para o próprio pai e a mãe, que é um desafio, para que a criança comece a ver o limite que existe nesses meios de pagamento. Essa é a melhor forma. Então, tem esse modelo diário financeiro, customizar os cartões. Isso é incrível para que a criança comece aí a visualizar isso no dia a dia. E ela saiba que não é o recurso mágico, não é o Não, cartãozinho não. mágico que, ó, plim plim fez tudo, né? A gente tem um objetivo ali naquele Claro, consumo. Eu não claro. conhecia Tamires Serrano antes, né? De tudo isso, eu não conhecia. Mas eu tinha um conhecimento de base de neurociência, desenvolvimento infantil, eu sabia que precisava dessa direção mais visual, então eu fazia já uma espécie de lista de compras ou uma lista de desejos. Aqui no Canadá a gente usa muito dos folhetos, tanto Sim, virtual quanto folheto físico, que entrega inclusive nas casas com as ofertas da semana, né, do mercado. Então, a gente fazia com eles a lista em que eles recortavam, eles viam o flyer. Ah, mãe, compra melancia. Melancia, meu Deus do céu, uma coisa que se deixar eles comem o ano inteiro. Tem melancia, mamãe está em promoção, pode trazer a melancia? Recorta e coloca na sua lista. Ai, mamãe, eu quero também um biscoito. Recorta, coloca na sua lista. Ah, mas não tem o legal. biscoito na promoção esse ano, essa semana. Tudo bem, nem sempre vai dar para a gente comprar em promoção e a gente quer comprar agora. Então, como que a gente pode fazer?
Você pode comer o biscoito que está aqui em casa e a gente espera a promoção? Ai, mãe, por Sim, favor, mãe. Mas não é ali. Claro que eu, dentro do meu orçamento, me permite que ele compre, que ele coloque o biscoito. Mas sim, é para ele, durante esse momento, aprender que ali ele também está fazendo escolhas. Então, ele escolheu, exatamente. por exemplo, ontem que a gente foi também às compras. Ele levou a lista de compras dele, do jeito que a gente já está acostumado a fazer. Agora ele é alfabetizado, de 3 anos ainda Sim, não. O de 3 anos coloca as fotinhos, os adesivos, ele faz um rabisco e fala o que que ele quer. Ou ele fala, eu vou no mercado também com você. O de 9 anos ele já escreve, então ele fez a lista dele. Agora que a gente conhece a Tamires Serrano e o Ipla, a gente fez o cartão customizado, então a gente colocou o número ali e com a lista ele já sabia que ele podia chegar até aquele número, né? Daquele valor, orçamento que a gente estabeleceu. E quando chegou lá, ele se deparou com outras coisas que não estavam na lista dele, mas que ele quis. Tinha, por exemplo, batata, chips, não sei o que, de não sei o que lá. Edição limitada. Quando ele leu aquilo, edição limitada, ele colocou: Mamãe, isso aqui é só agora. Ativou o senso de urgência que ele não podia perder urgência, aquilo. claro. E aí ele colocou, tá? Falei, e agora? Tudo bem, tá na sua lista, não tá? Você quer pôr? Coloca aí. Você vai colocar? O que que você vai fazer? Vou colocar. Tá bom. Quando chegou na cestinha, colocou tudo o que ele queria, o que ele precisava, o que ele estava na lista e o que não estava na lista. Ele começou a fazer os cálculos, porque ele já faz contas, já é alfabetizado. Sim, E eu perguntei: e aí, tá dentro do seu budget? Ele me olhou e falou: Ai, mamãe, eu vou ter que deixar alguma coisa. Falei: tudo bem, e o que que você vai deixar? Eu acho que eu vou deixar o biscoito, porque o biscoito, afinal, eu comi a semana passada, eu compro depois esse então. biscoito. Aí ele tirou o biscoito. Gente, um Uhum. biscoito, claro que eu poderia fazer e comprar Claro, US$ 2 a mais, US$ 3, mas ali o que que eu queria reforçar no comportamento dele? Fazer escolhas, respeitar o seu budget e aceitar as suas decisões. Então, ele exatamente. vivenciou aquilo de vou me frustrar com esse daqui, mas eu me satisfiz com aquilo outro. E aí Exato. nisso, tudo bem, respeitou o budget, saiu feliz e tal, tal, tal. Ok. Estou lá eu ainda na loja, fazendo a compra de material escolar, porque afinal aqui as aulas vão voltar em agosto, no final do verão. Sim. Estou já fazendo a compra do material escolar, de alguns itens. E aí eu começo a ver algumas coisas lindas, fofas de papelaria, e eu começo a fazer uns vídeos e não sei o quê. Nossa, que coisa fofa esses cadernos, dá vontade de comprar todos eles. Beleza, terminei o vídeo. Ele, mamãe, você sabe, é uma necessidade ou é um desejo? O que você quer comprar dos cadernos? Eu falei, não é nenhuma necessidade, eu acho que é desejo. Olha só. Eu acho. Na verdade, eu nem sei o que é. Eu falei pra ele, eu desconversei, falei, nem sei o que é. Mas olha, nem tá na minha lista isso daqui. Não vou comprar isso daqui porque não tá na minha lista. Eu vou seguir aqui a lista. E voltei com ele no foco da lista da compra do material escolar. Sim, Mas olha só a conversa que ele trouxe de algo que a gente trabalhou lá atrás, em que a exatamente. gente conversou falando que o nosso dinheiro da família primeiro é para as nossas necessidades. E E a gente ele viu, né, vocês fazerem isso e ele teve as experiências dele com isso. Porque ensinar necessidade e desejo lendo um livro ou falando, ah, não, mas isso não é importante, não, é uma coisa. vivendo. Agora, quando ele vê e vem da experiência dele, até porque ele teve a própria experiência dele, onde ele levou coisas a mais, não ia ter o valor para isso, e ele bancou a frustração dele. Porque ele sabia que o que ele escolheu era o que ele queria e estava dentro do que ele podia fazer. Então é isso. Tem muito adulto hoje, 2025, que não consegue bancar a sua frustração.
Porque faltou repertório, porque faltou socialização financeira e por N coisas, são várias as possibilidades aqui. Quando a gente fala de comportamento, nunca é uma coisa só. Mas se os nossos filhos eles têm oportunidade desde cedo de ter experiências com dinheiro e de bancar a sua frustração, o que é bancar? É saber que eu não vou poder tudo. Eu sou cristã. Tem uma escritura na Bíblia que fala de Paulo que fala assim: posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Isso quer dizer o quê? Preciso priorizar. Vai me doer? Ai, é tão fofo, é legal, ai, é Vai, gostoso. vai. Vai. Mas eu vou bancar a minha escolha porque eu sei que o que eu escolhi faz parte daquilo que eu quero, faz parte dos meus valores, faz parte de quem eu quero ser, tá alinhado com os meus planos, com os meus sonhos. É assim que a criança vai viver a experiência. Não é falando, não é descobrindo, é vendo e praticando. Por isso que a socialização financeira é tão importante, porque é dessa forma que a criança vai interiorizar e repetir o comportamento, e isso vai se tornando cada vez mais natural para ela. E foi isso que eu vivi, tá? Porque eu tive socialização financeira desde cedo. Para mim, poupar é como escovar o dente. É Recebi meu natural. naturalíssimo. Uhum. Isso, quer eu ganhe mais em um mês ou menos, porque eu sou Fazer empreendedora, minha escolhas, renda é tomar decisão. variável, Fazer é escolhas, escolha. tomar decisão. Exatamente. Eu recebi meu dinheiro, um valor para mim que é altíssimo, que é Deus, a minha espiritualidade. Eu vou lá e eu vou pagar o meu dízimo, que eu acredito que é um princípio espiritual, não é só um princípio financeiro e físico. Depois eu vou poupar, vou guardar, investir de acordo com o que eu tenho, e depois segue o restante. Isso para mim, gente, é como escovar o dente. Mas eu tive muita experiência disso, muita, é natural. Aí teve um mês que eu vou conseguir, a gente vai conseguir poupar só R$ 50. A gente vai guardar os R$ 50. Uhum. Vai Que ser os seja R$ 50. dez Que seja, dólares. mas é o hábito que tá ali. Tá Então, ali. daqui a pouco, quando vem 5, 10, 15, 20 mil, é tão tranquilo quanto colocar 50, porque é o hábito que tá ali. E tem o porquê desse hábito, tá alinhado comigo, tá alinhado com os meus sonhos, com a minha vida. Por isso que eu falo, gente, é esse respirar do tipo, o forma como eu uso meu dinheiro, tá ligado a tudo que é meu, que faz parte de mim, dos meus sonhos. Escola nenhuma vai ensinar, é dentro de Em casa. casa, é com a mãe, com o pai, com o tio, Pai, com a tia, com o Dindo, os com a avós Dinda. escondindo, isso É com aí, a família e com o círculo social. Então, isso aí. Tamires, para finalizar, eu gostaria também de falar dos serviços que eu ofereço. O principal Claro, é o planejamento financeiro. Inclusive, eu atendo psicólogos, psicanalistas e olha só. planejadores financeiros. Eu também tenho clientes que são planejadores financeiros, porque eu consigo olhar ali para aquela pessoa como uma pessoa. Então, por isso que eu fiz questão aqui de trazer a Tamires Pessoa, a mãe, a Pessoa, mulher, a filha, a esposa, a amiga, a empreendedora, para mostrar que aqui nós também somos humanas e nós também temos os nossos desafios, também com a nossa própria vida, com as nossas próprias decisões, e que informar não é transformar, a gente precisa aplicar. Então, se você é um planejador financeiro, se você também precisa desse olhar para cuidar das suas finanças, eu também estou à sua disposição e também trago esse expertise para te ajudar a orientar os seus filhos, a como você vai conversar com seus filhos, para você também conduzi-los a ter bons comportamentos financeiros e também a fazer parte das suas decisões financeiras, porque ali muitas das vezes, o pai ou a mãe que trabalha com planejamento financeiro, eles falam assim: ah, mamãe não deixou eu comprar, mamãe não deixou, mamãe não quis. Tudo é a mamãe. Pergunta lá para a mamãe, pergunta para o papai, que ele que é o ministro das finanças. E a criança não se sente, não se vê sendo parte daquele dinheiro. isso E aí. isso constrói muitas crenças disfuncionais. Lembra Sim, daquela ditado de casa de ferreiro, o espeto é de pau? sim. Então, se vocês também precisam de um apoio com as suas finanças, eu também estou à disposição. Tamires, foi um prazer enorme falar com você. Muito obrigada por todo esse conhecimento. Foi uma noite incrível. É sempre um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigada. Foi, olha, um calanto aqui para minha alma de mãe. Ai,
Que bom, que É bom que bom ver luz no somente fim eu do que túnel, né? somente Tem eu que tô luz no fim aqui, do ó, túnel. suando para poder gerenciar minha rotina, o meu trabalho, com meus filhos, as nossas finanças, os nossos objetivos financeiros. Mas é sempre um prazer colaborar também para que mais pessoas tenham uma vida tão satisfatória como é a minha, e eu tenho certeza que a sua vida também é muito satisfatória. Com certeza. Obrigada, Vivi. Foi um prazer estar aqui com você, trazendo esse tema que eu amo tanto e trazer aqui a nossa realidade enquanto mães também, para mostrar de que não existe aqui o mito do especialista e que a gente sabe por ter a informação que sempre o ambiente é favorável. Então, o nosso conhecimento nos ajuda a criar ferramentas e estratégias que tornam mais fácil esse processo. E isso você pode fazer agora do jeito que você pode, do jeito que você tem aí, com os recursos que você tem, e poder trazer isso para o seu filho e para sua filha desde cedo. A maior riqueza, a maior herança que a gente pode dar para as crianças não é apenas ensiná-las a gerar renda ou uma renda, uma herança financeira, mas também é a gente dar suporte socioemocional para que essa criança saiba lidar com a vida prática com o dinheiro. Porque dinheiro, gente, é sobre identidade, é sobre o eu, é sobre como eu vejo o mundo, é sobre o que eu vou aceitar para mim ou não, são sobre aquilo que vale a pena eu fazer ou não. Então, quando a gente fala sobre honestidade, valor de transparência e outras coisas, tudo isso é construído no nosso lar, no dia a dia. E o relacionamento com o dinheiro é a mesma coisa. Então, a gente não está falando aqui apenas sobre ter dinheiro, sobre fazer dinheiro, mas de preparar esse ser humano para que ele realmente valorize o dinheiro como um recurso que ele utiliza para o seu bem e para os seus sonhos, para o bem das outras pessoas também, com responsabilidade e com consciência. Eu sempre falo que o meu maior objetivo é criar filhos, todas nós aqui nas nossas dificuldades, mas é criar filhos conscientes, responsáveis e solucionadores com as finanças. Gente, o dinheiro traz muitas questões emocionais ligadas à identidade, pessoas que não se sentem capazes, que têm ansiedade, depressão, uma série de outras coisas, divórcio, o quanto o dinheiro separa famílias, porque a gente não aprendeu a vivenciar ele como um recurso que é para o nosso bem. E a gente é a que comanda esse, a forma como a gente lida com o dinheiro. Não é ser comandado pelo dinheiro ou pelos bens, né? Mas é a gente ter valores e princípios para que tudo isso sirva para o nosso bem-estar. E isso é possível de se fazer sim. Tem momentos que vai ser Sim, mais difícil, tem momentos que vai ser é. mais fácil, mas é possível de fazer. E seus filhos vão agradecer vocês por terem criado essa cultura onde o dinheiro é um recurso aberto da família, onde ele é visto, onde a criança é vista, onde a mãe e o pai são vistos e a gente pode realizar sonhos e viver a vida plena que a gente acredita por meio do dinheiro e dos outros recursos também. Educação financeira infantil não é falar só sobre números, mas é falar sobre o eu, a identidade, sobre os sonhos e quem a gente vai ser, né? Quem esse ser humano vai se desenvolver aí para o mundo. E para finalizar, eu quero convidar vocês a conhecerem mais meu trabalho, as práticas que eu faço diretamente aí para sua família. Então, se você está um pouco aí confuso de como aplicar tudo isso ou como fazer uma rotina financeira que funcione, pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram também, Tamires Finanças, e eu sempre vou priorizar pela personalização de tudo que eu faço com os meus alunos, com os meus clientes. Aqui você não é todo mundo Não, mesmo. você não é Não todo é? mundo mesmo. Você não é. Aqui isso é um elogio do bem, tá? Você não é todo mundo. Então, eu vou criar uma rotina financeira estratégica que vai funcionar na sua casa. E se você está aí nas férias buscando atividades com base nos recursos que você já tem em casa, você não vai precisar comprar banco imobiliário, que pelo menos aqui no Brasil é quase uns R$ 190. Aqui Não vai cinco precisar dólares. comprar. Pois cinco é. dólares Olha aqui. só, não vai precisar comprar esses jogos. Eu tenho um livro de atividades de educação financeira prática nas férias. São mais de 40 páginas, com várias coisas que vocês podem fazer aí no dia a dia. Nada assim que fazer um mega preparo.
é a vida prática com dinheiro acontecendo aí dentro da sua rotina e para você incluir seus filhos aí de forma intencional. Então, todas as atividades são coisas que vocês podem fazer multietário, se você tem filhos mais novos ou filhos mais velhos, e tem a minha orientação de como você conduz nesse processo. Então, está faltando aí repertório, conteúdo para ajudar nas férias com relação ao dinheiro. Você também pode adquirir esse meu material e conversando comigo para que você possa vivenciar tudo isso aí na sua casa e sentir a alegria e o prazer que é desenvolver um ser humano para saber lidar com o dinheiro. Isso é maravilhoso, é impagável É e um prazer e é um uma prazer honra, viu, imenso. Tamires? Eu gostaria de ter tido Exatamente. todo esse suporte quando eu estreiei na maternidade. Eu não tinha, né? Então, imagina, agora, só agora, com os meus filhos de 9 e 3 anos, é que eu estou Sim, colhendo tudo aquilo que eu fui plantando, mas sem saber muito. Eu fui na sim, experimentação, tateando aqui e acolá, errando aqui e acolá e avançando. Acho que estou no caminho certo, mas agora que eu tenho a orientação de Tamires Serrano dentro do Ipla Kids, agora sim eu tenho mais segurança para dizer: ah, então aquilo que eu tentei lá atrás, ah, então por isso que, agora tudo faz sentido. Mas eu não tive. Então as pessoas hoje estão tendo, tanto quem é profissional da área ou quem não é profissional da área, de ter esse conhecimento prático, né? De sim. Para você. acessibilidade para a nossa vida, de colocar, aprender e já colocar, nada de complicação, porque a nossa vida é muito dinâmica e a gente não tem tempo a perder. Então, o Exatamente. seu trabalho é fundamental e eu adoro, Tamires, tudo que você nos propõe. A minha carreira também como profissional planejadora financeira, psicofinanceira comportamental, também eu tenho muito mais tranquilidade e paz, porque hoje eu tenho todo o embasamento que você nos proporciona Sim, lá no IPLA Kids. Então, quando eu vou apresentar um planejamento financeiro para aquela pessoa, não é somente para aquela pessoa, tem o contexto também familiar, tem os filhos, sim, como que eles vão ser inseridos também nesse planejamento. Então, a gente olha ali para o sistema e tudo isso com bastante embasamento científico, claro. com todo o apoio que Tamires nos proporciona. E é o que eu sempre falo, educação financeira infantil não é apenas o que funciona para mim e para o meu filho, porque é a Não, minha realidade. é a minha Então, realidade. Os meus filhos são meus exatamente, filhos. Os meus filhos não são todo mundo, exatamente, né? Porque funcionou com os meus filhos, que não vai funcionar exatamente. com os filhos dos meus clientes. Exatamente. É por isso que aqui eu sempre tenho muito cuidado de trazer todo o embasamento. Estou sempre estudando muito o desenvolvimento infantil e as finanças e fazendo a interseção dessas áreas. Então, por exemplo, na segunda-feira que eu dei aula para os profissionais, eu trouxe um estudo de junho de 2025, super atual, recente. Então, aqui você também tem embasamento, seja você profissional para poder atuar, ou pai e mãe aí com as práticas, está tudo mais alinhado possível, com os estudos mais recentes da área de desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil, principalmente, porque criar filhos é uma grande responsabilidade. Educar uma criança e a gente não faz isso sozinho, a gente precisa de suporte. É por isso que nós estamos aqui, tanto a Vivi quanto eu, para ser suporte real para vocês nesse caminho de se reeducar, no caso do adulto, e de educar uma criança. Conte comigo, Tamires, um prazer enorme. Vamos encerrando por aqui. Vamos, vamos sim. Um Foi um beijão. prazer, viu? Um beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau.